Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, no nosso podcast desta terça-feira, hoje dia então 13/7, nós iremos refletir sobre os evangelhos. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês mais um podcast do Católico Consciente. E hoje nós iremos então falar um pouco sobre os evangelhos. Todos os domingos, o padre proclama o evangelho na missa. Ora, se vamos à missa sempre, aos poucos vamos incorporando os ensinamentos do Mestre de Nazaré e vamos pautando a nossa vida por eles. Falamos que as cartas do apóstolo Paulo precisam ser lidas e no que concerne aos evangelhos, podemos afirmar que somos obrigados a conhecê-los, pois são os atos de Jesus. Toda a sua doutrina está nos evangelhos. Ama Jesus quem conhece a sua palavra. As palavras de Jesus são vida e verdade. O mundo não vai indo bem porque se afastou dessa fonte de água viva. Sejamos espertos. Vamos saborear as palavras de Jesus. Os evangelistas são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros têm muita semelhança entre si, enquanto o de João é bastante diferente. Tudo é beleza pura. Os cristãos devem aprender a saborear essas pérolas preciosas, pois somente elas têm força para mudar e modificar a nossa vida. Os evangelhos do bom samaritano, do filho pródigo, do semeador, da pesca milagrosa, do pão da vida, do bom pastor, da tempestade acalmada, do fariseu e do publicano, da multiplicação dos pães, da transformação da água em vinho, das bem-aventuranças, das curas diversas e etc. Devem fazer parte de qualquer ensinamento a respeito da doutrina. Vou citar tão somente algumas preciosidades do Evangelho de João. São autodefinições de Jesus a respeito de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Vamos saborear agora algumas preciosidades do Evangelho de Lucas. Amai-vos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não serás julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Do Evangelho de Marcos. Extraímos as pérolas abaixo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Quando vos pusestes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém,
para que também vosso Pai, que estás no céu, os perdoe os vossos pecados. Pérolas de Jesus consignadas no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como se vê pela amostra acima, os evangelhos são o núcleo da doutrina de Jesus. A igreja vive e sobrevive porque é fiel aos evangelhos e os difunde diariamente em todos os cantos do mundo. É questão de fé e de esperteza espiritual abeirar-se dessa fonte inesgotável. Os catequizandos devem aprender a gostar e saborear essas maravilhas, que, por certo, lhes serão transmitidas com muito amor pelos catequistas. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, perdoe por às vezes algumas falhas na hora de estar fazendo essa reflexão para vocês. Às vezes algumas palavras exigem um pouco mais para ser pronunciadas corretamente e devem ser pronunciadas corretamente para que vocês possam compreender e a mensagem também chegar de uma forma eficaz e certa até vocês que estão sempre nos ouvindo. Hoje, na nossa reflexão, então falando sobre os evangelhos. Como nos diz no início, todos os domingos, quando vamos à Santa Missa, nós escutamos o padre proclamar o evangelho. E cada vez que participamos da Santa Missa, mas participamos mesmo, não somente ir sentar ao banco e depois levantar-se e ir embora para sua casa vazio. Devemos sair da Santa Missa cheios do amor de Cristo. Por isso, é importante que todo cristão católico vá à Santa Missa e participe de corpo e alma dela. Pois é na Santa Missa e através dos evangelhos que nós vamos incorporando os ensinamentos que Jesus deixou para nós e vamos trazendo ele para dentro das nossas vidas. Como foi falado aqui, já ouvimos vários evangelhos nas nossas idas à Santa Missa. Como foi bem lembrado do bom samaritano, do filho pródigo, do semeador, da transformação da água em vinho, da cura, as diversas curas que Jesus realizava. São muitos os evangelhos e muitos ensinamentos. E também nós ouvimos aqui que os evangelistas são 4. Você se recorda? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles com a sua forma de expressar, bem dizendo que os 3 primeiros têm muita semelhança entre si, enquanto o Evangelho de João é bastante diferente. Então, cada um desses evangelistas traz uma mensagem de Jesus para a nossa vida e que devemos praticar essas palavras no nosso meio cristão. Como nos diz, os evangelhos são o núcleo da doutrina de Jesus. A nossa igreja vive e sobrevive porque ela é fiel aos evangelhos. Então, é muito importante que mesmo que você não vá à missa aos domingos por um motivo ou outro, às vezes acontece, mas que você leia o evangelho do dia.
que você reflita aquela mensagem que Jesus está deixando para você, aquele ensinamento que ele quer lhe dizer. E muito bom seria se todos os dias você lesse o Evangelho, as leituras, rezasse os salmos. Isso é fortalecimento para o nosso espírito, que precisa ser fortalecido todos os dias. Devemos estar fortes e firmes, para quando vier os momentos difíceis, encontrarmos consolos nas palavras de Cristo. Quantas vezes vamos à igreja, nas missas, ou algum encontro de espiritualidade, algum encontro com as nossas pastorais, grupos e movimentos, e lá refletimos também sobre o Evangelho do dia. E não é verdade, meu irmão e minha irmã, que às vezes parece que aquele evangelho foi exatamente para você, aquela leitura, aquele salmo, você se sente tocado naquele momento e você encontra um alívio, um conforto. É isso que Deus quer trazer para a sua vida. É isso que Jesus quer, que você aprenda cada dia mais os seus ensinamentos e pratique na sua vida. Que você possa, a partir de hoje, quando for ler o Evangelho, meditá-lo, saborear as palavras de Cristo. E a sua vida, com certeza, vai ser diferente. Tá bom? Vamos combinar assim. A partir de hoje, você vai ler todos os dias o Evangelho do dia. Vai tirar um tempinho da sua noite quando for fazer suas orações. Ou durante o seu dia, o momento que você se coloca para conversar com Deus. Leia as leituras, reze o salmo e principalmente leia os evangelhos, tá bom? Então fica combinado assim. E se você tem aí algum evangelho que você gosta muito, que é testemunho na sua vida, deixa aí pra gente aí nos comentários. Pode deixar lá qual é o evangelista, o capítulo e o versículo, que eu vou fazer questão de ler. Deixa uma mensagem para mim, vamos combinar assim? Então, nesse podcast, você vai deixar uma mensagem para a Camila. Vai ser uma forma de agradecimento por tudo que você tem aprendido com os nossos podcasts. Você vai, então, escolher aí um desses evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E algum evangelho dele, alguma parte que te toca muito e que você gostaria de me presentear. Deixa aí o capítulo e o versículo, que eu vou ler com prazer e vou te responder. Aguardo ansiosa por esse presente, tá bom? Eu deixo um abraço apertado, a você uma ótima terça-feira e continue ouvindo os nossos podcasts. Claro, não se esquecendo de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, movimentos e pastorais. Eu quero muitos presentes nesses comentários, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo podcast, falando então sobre os mandamentos da igreja.